Pois bem, meus queridos, no terapia de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre valores e como isso tudo pode influenciar a nossa vida, né? A sua postura como pessoas e, acima de tudo, como a gente pode, querendo ou não, ter as nossas tensões do dia a dia mais presas ou mais liberadas aí. Vamos lá. Enquanto eu começo aqui a lavar o nosso terapia de hoje, ele vai primeiro entender o que é valor, né? Na filosofia, os valores eles são entendidos como alguma coisa que a gente constrói. E nesse período agora de isolamento, de pandemia, tudo isso, a pergunta que eu faço a você é: quais são os valores que você tem levantado, ou melhor, revisitado durante esse período? Você doou a cesta básica? Ótimo, beleza, parabéns. Mas você postou nas redes sociais que você doou, mandou mal. Você parou para ler um pouquinho mais? Eu tô besta agora com o que eu tô vendo, né? Eu parei para ler um pouquinho mais, para entender um pouquinho mais, para ver mais filmes, coisa que eu não fazia com tanta frequência. E vinha o tempo todo tendo algumas diferenças. Eu passei a entender um pouquinho melhor o que se passava ao meu redor, inclusive conseguindo dominar o tempo, né? Antes da pandemia eu não tinha tempo para nada. Descobrimos uma forma do novo negócio, a gente começa a estudar mais, a gente começa a observar mais. Eu tenho estudado muito sobre marketing e muito sobre estratégias de marketing e mercado, mas também eu tenho começado a entender um pouquinho mais algumas coisas, como por exemplo, não tem necessidade de estar o tempo todo falando do outro. Quando você fala do outro, você deixa de falar muito de você. Ah, porque você viu que fulano de tal comprou o carro, você viu que fulano de tal trocou de casa, você viu que fulano de tal trocou de emprego, você viu que fulano de tal viajou para não sei para onde. Cara, não te interessa muito não. Se você tem que fazer propaganda de alguma coisa ou de algo, faça de você. E é isso que a gente tem que colocar hoje no terapia aqui. Se você for observar direitinho, a gente perde muito tempo falando de pessoas. E tem uma frase que eu acho maravilhosa que diz que algumas pessoas medíocres falam de pessoas, e pessoas interessantes falam sobre ideias. E aí a pergunta que eu faço: você está falando do que agora nesse período? Você está falando aí do que A fez, do que B fez, do que C deixou de fazer? Ou você está tentando se melhorar, moldar, ser um ser humano melhor, ser uma pessoa um pouco melhor, ser um cara melhor do que você foi ontem, e com certeza amanhã você vai ser melhor do que você foi hoje? Beleza, se foi isso, correto. Ah, Elton, por que você decidiu estar falando disso? Tá nessas vibes de coach, né? Não, não vou nessas vibes de coach, e eu tenho formação, mas não vou nessas vibes de coach, que eu acho que a primeira coisa, coach não dá certo. Coach não dá certo? Não. Se alguém chegar para você oferecendo uma fórmula milionária, pergunte a esse cara: então por que você não é milionário? Se alguém chegar oferecendo para você uma fórmula de sucesso e esse cara sair e ter que pegar um transporte público para ir para casa, você vai perguntar: então peraí, você está me vendendo sucesso financeiro, mas cadê o teu sucesso financeiro? É dessa forma que a gente vai começar a dialogar. A gente não pode somente, numa sociedade em que é tudo pronto, tudo vendido, tudo arrumadinho, a gente não pode cair em qualquer conversa. Eu vejo muito isso agora. É gente falando de Hotmart, a gente falando de marketing multinível, a gente falando de estratégias, mas o que é mais interessante é, ninguém está perguntando o que realmente cada um tem por necessidade. Bom, aqui eu já vou concluindo. O mais interessante aqui, o quadro terapia, é só para fugir um pouquinho de política, um pouquinho de cultura pop inútil, entre tantas outras coisas, e fazer você ficar um pouco mais solto, um pouco mais relaxado com tudo isso. Se você perde tempo observando a vida dos outros, o que os outros estão fazendo ou deixando de fazer, esquece de fazer o seu, o cara vai continuar crescendo e você vai continuar na merda. Mas aí crescer também é uma coisa bem relativa. Às vezes crescer
para alguém é fazer 1 milhão e às vezes crescer para alguém é só conseguir ter o que comer no final de cada dia. Crescimentos não podem ser de imediato padronizados. O que é crescimento para mim pode não ser para você. Eu mesmo já desencanei do meu canal do YouTube. Se você está vendo o vídeo no YouTube, obrigado, dá o like, compartilha, mas não é a minha maior finalidade. O Insta não é a minha maior finalidade. Qual é a minha maior finalidade de hoje? É falar o que eu penso, sem estar tão preocupado com as opiniões e, claro, me desvencilhar cada vez mais dessa visão que a gente tem, de que o mundo está ficando metódico, as pessoas estão procurando fórmulas prontas para resolver seus principais problemas. Então não vai ser dessa forma. O Terapia, esse é o episódio 4. Eu sempre que eu puder eu vou fazer com vocês e mostrando que é possível sim a gente continuar assim discutindo, continuar assim falando, continuar assim apresentando e, claro, sem colocar tanta fórmula pronta, ensinando a gente a experimentar, que é o mais interessante. Tchau, tchau.